Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez iniciando um podcast Saúde Famaponte. É um prazer voltar com mais um assunto importantíssimo para a saúde de todos nós. E aproveitando o Abril Verde, que a temática diz respeito à segurança do trabalho, saúde ocupacional, doenças, né, Lucas, que podem afetar a qualidade do trabalho, a qualidade de vida de todos nós, a gente vai desenvolver esse tema. Então, inscreva-se no nosso canal, porque se não inscreveu ainda, ative o sininho e após a vinheta a gente segue com Lucas falando sobre Abril Verde, segurança do trabalho e saúde ocupacional. Então é isso aí. Hoje nós estamos com o psicólogo aqui que trabalha conosco, Lucas Oshikawa, trabalha conosco na área de treinamento e desenvolvimento, não é isso, Lucas? Isso mesmo. Olá, Daniel. Olá, você de casa. É um prazer estar aqui no seu podcast hoje. Legal, a gente que agradece a presença tua. Vai nos ajudar muito, começando por explicar esse termo em inglês, né? Já não é nem fácil de falar. Burnout. Fala pra gente o que é o burnout. Burnout, na verdade, é uma síndrome. Ela é classificada como uma síndrome por ela não ter ainda não sabemos de fato o que gera esse esgotamento emocional e físico na pessoa. A gente conhece uma série de fatores que influenciam no desenvolvimento dessa síndrome, porém a gente ainda não sabe dizer exatamente o que causa isso, né? Não seria um vírus, uma bactéria, quando a gente fala de questões mentais. É uma síndrome porque tem uma complexidade de sintomas e características? Principalmente de sintomas. Quando a gente fala do burnout em si, ele pode apresentar diversos sintomas diferentes em cada tipo de pessoa. Tem pessoas que sentem mais, por exemplo, a questão do esgotamento físico, se sente muito cansada. Em alguns casos mais graves, essa pessoa não consegue se levantar da cama para ir ao seu trabalho, gerando muitas vezes o abandono de emprego, por exemplo. E também do estresse, do esgotamento emocional, onde a pessoa se sente mais estressada, ela acaba ficando mais sensível a estímulos de outras pessoas, a estímulos do ambiente, prejudicando assim o seu relacionamento com outras pessoas. E fica a impressão, pelo menos para mim, que fica muito fácil, muito simples de você confundir com outros problemas, é isso mesmo? Com certeza, com certeza. O burnout, ele, como eu disse anteriormente, por ele ter essa particularidade de não ter uma causa específica, sabemos que a maior parte do problema vem de questões do trabalho, né? Sabemos que o trabalho é quem gera, na verdade, essa síndrome, mas nós não conseguimos identificar, não conseguimos dizer ainda, olha, determinada ação que tiver com aquele colaborador vai gerar um burnout dele. Uma das coisas que a gente sabe, por exemplo, é a sobrecarga de trabalho, mas tem pessoas que lidam com isso muito bem e tem pessoas que lidam muito mal. Então, cada indivíduo tem ali a sua margem, limite, né, de carga de trabalho no dia a dia. Não tem uma receita de bolo. Infelizmente não. Infelizmente não. Então, vamos ver se eu entendi direitinho. Aquele cara que é um acumulador de funções, não consegue delegar, organizar, passar, é um candidato a desenvolver o burnout. Esse aí é o primeiro da fila a vir a ter as complicações aí dessa síndrome, né? Pessoas que centralizam muito as atividades, pessoas que não conseguem delegar ou que por alguma razão estão sendo responsáveis por N projetos diferentes, tem N demandas diferentes. Essa pessoa ela está mais suscetível sim, ela está mais vulnerável a vir a desenvolver a síndrome, né? E é importante a gente se atentar aos sinais dessa síndrome. E o estresse, né? Exatamente. O estresse ele pode se manifestar de formas diferentes. Então, cada indivíduo precisa fazer uma autoanálise e identificar alguns pontos que estão aparecendo que não são normal da sua personalidade. Um alerta. Exatamente. Fala, ajuda a gente aí. Fala, quais são os alertas, né, de quem está assistindo com a gente? Muita gente vai se identificar, né? Mas quais seriam assim os alertas, os principais, os que a gente pode perceber em nós mesmos?
Um dos fatores principais, um dos sintomas principais é a questão da irritabilidade. Muitas pessoas manifestam esse sintoma de irritabilidade. Outras pessoas têm sintomas relacionados a foco, a falta de atenção, não consegue terminar tarefas que começou, até porque muitas vezes essas pessoas estão fazendo várias tarefas simultaneamente, então ela começa um monte, mas acaba não conseguindo terminar. Outros sintomas são lapsos de memória, esquecimento repentino e até o próprio apagão, onde a pessoa desmaia por uma carga de estresse altíssima que ela está sofrendo naquele momento. É importante dizer que o burnout não é uma coisa que acontece da noite para o dia, ou seja, eu não estou aqui trabalhando hoje, vou embora para minha casa, chego na minha casa, sento no meu sofá e falo, nossa, estou com um burnout. Ele é um processo que leva meses, pode levar até anos para o pico dele atingir aquele indivíduo e aí sim ele ter os sintomas mais graves, que infelizmente é onde a pessoa vai buscar ajuda. Falando como farmacêutico, tá? Todas as questões, sejam elas sindrômicas ou não sindrômicas relacionadas ao estresse, que tem a atuação nesse campo do comportamento, né? Que irritabilidade, transtorno emocional, transtorno do sono, provavelmente sempre. Isso altera os níveis de cortisol do nosso corpo. E os níveis de cortisol alterados, eles influenciam de maneira muito negativa o nosso metabolismo e em médio e longo prazo a gente começa a ter problemas físicos muito graves, problemas cardíacos, né, triglicérides alterado, questões relacionadas à glicose também. Então, realmente é um problema gravíssimo. Exatamente. O burnout ele passou a ser visto com outros olhos depois que a OMS reclassificou ele para uma doença ocupacional e principalmente após a pandemia, onde a mudança da rotina das pessoas, né? Muitas pessoas passaram a ficar muito tempo isoladas, depois voltaram para o presencial, onde veio toda aquela questão do trânsito, do deslocamento até o trabalho, horas fora de casa. Então, mexeu um pouco com a rotina das pessoas, esse retorno ao presencial e levando aí os índices de burnout no Brasil. Legal. Eu assisti, né, estou assistindo aqui as suas falas, né, o que você está explicando e me identifiquei. Quem que eu tenho que procurar? Qual é o profissional, né, que eu tenho que procurar em primeiro lugar? A recomendação é buscar uma ajuda psicológica, buscar um profissional da área da psicologia ou da área da psiquiatria e relatar os sintomas que você vem sentindo, caso você tenha percebido alguma alteração no seu comportamento, alteração nas suas questões emocionais e iniciar ali um tratamento. Muitas vezes é recomendado um tratamento psicoterápico, né, fazer um processo de psicoterapia com um psicólogo e, em alguns casos, faz o casamento da psicoterapia com o uso de medicamentos receitados por um psiquiatra. Muito similar a outros transtornos do humor. Você tem um triângulo, né, que é a mudança de comportamento, trabalho de melhoria no campo do comportamento, o acompanhamento do psicoterapeuta, que vai nesse campo emocional, e eventualmente uma terapia medicamentosa. Exatamente. É importante, além desses cuidados médicos, a pessoa manter uma rotina de exercício saudável. Ela praticar esporte, academia, até alimentação é um fator que influencia de fato ali na escalada do burnout no indivíduo. Quanto mais a pessoa é sedentária, ingere alimentos inadequados para o bom funcionamento do organismo, essa síndrome vem se desenvolvendo com mais força até atingir ali o seu ápice. Né? Então, eu acho que todos os nossos podcasts, né, todos os nossos vídeos, em todos eles a gente acaba chegando na questão do sedentarismo. O sedentarismo é um veneno para inúmeras agruras, tanto emocionais quanto físicas das pessoas. Exatamente. Evitar o sedentarismo é uma coisa necessária. Tem que evitar o sedentarismo. Exatamente, evitar o máximo possível, praticar exercícios, tomar muita água, se alimentar adequadamente para que o seu corpo se mantenha saudável, né? O nosso corpo precisa estar saudável para que a mente precise estar saudável também. E o contrário acontece. A mente saudável, corpo saudável, mente saudável e assim segue o ciclo da vida.
Isso aí, a palavra de quem trabalha, né, de quem atua no campo da psicologia, das questões emocionais, né, diretamente ligado às corporações, também trabalha conosco. Uma dica sem dúvida nenhuma para a gente acolher. Vamos tentar revisar então. Então, burnout, estafa, basicamente. Para melhorar questões relacionadas a isso, delegar funções, evitar acúmulos, questões de estresse. Exatamente. E, como sempre, alimentação e sedentarismo são coisas para serem trabalhadas. Como diria o Drauzio Varela, na dúvida faça o que sua avó mandava. Exatamente. É isso aí. Legal. Quanto mais atenção a gente tiver aos sintomas, mais fácil a gente identifica e mais rápido a gente consegue o tratamento. É importante dizer que o burnout ele é 100% tratável. Ele não é uma doença que não é uma síndrome que você vai desenvolver e vai passar a ter ela a vida inteira. Não, você tem um ápice ali, um pico, né, da síndrome, e aí a partir daquilo você busca ajuda e começa o seu tratamento e em pouco tempo você está bem de novo. Excelente, maravilha. Você quer falar, mas tem mais alguma coisa que você quer acrescentar sobre o assunto? Um recado para dar para o pessoal? Tá. É importante, caso a pessoa perceba a alteração do humor, perceba que está ficando muito mais, um pouco mais indisposta no seu dia a dia, prestar atenção nos sintomas, verificar se esses sintomas não estão surgindo todos os dias, porque se tiver alguma coisa está errado. Claro que a gente fala isso em relação ao burnout, mas isso é em qualquer outro aspecto que você venha a sentir de diferente, uma dor de cabeça crônica, uma fadiga crônica, né? Uma baixa autoestima crônica também. Então, sempre que a gente perceber alguma coisinha errada, você fazer ali um ponderamento, falar assim, olha, isso aqui está associado a achar questões da mente, um balanço exatamente, as questões da mente, buscar uma ajuda psicológica profissional, tá? Psiquiatras e psicólogos podem, com certeza, e vão te ajudar a passar por essa fase difícil. E um recado importante que a gente vem recebendo aqui do Lucas, não é uma condição permanente. Então é importantíssimo realmente a gente buscar os profissionais que estejam envolvidos na melhora e diagnóstico, vamos chamar assim, dessa condição, que é uma condição de saúde que deve ser combatida. Exatamente. Show de bola. Lucas, vou agradecer você por ter acolhido o nosso convite, ter falado aqui com a gente, foi muito esclarecedor. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer participar desse podcast, espero voltar em breve. Legal, muito obrigado e obrigado a vocês que assistiram também, espero que muito em breve a gente tenha novidades para colocar no nosso canal FamaPonte, e você que não se inscreveu ainda, nos ajude, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as atualizações que nós temos sobre saúde no nosso podcast Saúde FamaPonte. Valeu, até mais. Obrigado. Tchau.